O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 81. No Val do Jordão, com os pastores Simeão, João e Matias. Um plano para libertar o Batista. Valtorta escreve em 18 de janeiro de 1945. Revejo o Val do Jordão, a estrada verde que magia o rio, tanto de um lado como do outro, muito percorrido por viajantes, por causa da sua sombra. Filas de burrinhos que vão e vêm, e homens com eles. À margem do rio, 3 homens apacentam algumas ovelhas. Na estrada, José à espera. Olha para cima e para baixo. Lá longe, no ponto onde uma estrada se liga à beira do rio, aponta Jesus com os seus 3 discípulos. José chama os pastores e estes levam as ovelhas para a estrada, fazendo-as caminhar pela beira relvosa. Vão depressa ao encontro de Jesus. Eu estou quase sem coragem. Que direi a ele como saudação? Oh, ele é tão bom, tu lhe dirás, a paz esteja contigo. Ele também saúda sempre assim. Ele sim, mas nós? E eu, quem sou? Não sou nem mesmo um dos seus primeiros adoradores, e ele me quer tão bem, muito bem. Quem é ele? É aquele mais alto e bonito, e loiro. Nós lhe falaremos do Batista, Matias. Sim. Não achará que nós preferimos o Batista a ele? De modo nenhum, Simeão. Se ele é o Messias, ele vê os corações e verá no nosso que, procurando o Batista, era ele que queríamos procurar. Tens razão. Os 2 grupos já estão a poucos metros um do outro. Jesus já sorri com aquele seu sorriso que não se pode descrever. José apressa o passo. As ovelhas também se põem a trotar, impelidas pelos pastores. A paz esteja convosco, diz Jesus, levantando os braços como para dar um abraço. Depois se dirige a cada um. A paz a ti, Simeão, João e Matias, meus fiéis e fiéis de João, o profeta. Paz a ti, José, e o beija na face. Os outros 3 agora estão de joelhos. Vinde, amigos, vinde debaixo destas árvores, à margem do rio, e vamos conversar. Eles descem e Jesus assenta-se sobre uma grande raiz saliente. Os outros se assentam no chão. Jesus sorri e os olha fixamente um a um. Deixai que eu conheça os vossos rostos, vossas almas. Eu já conheço como justos que procuram bem. E é por eles amado, contra todas as vantagens do mundo. Eu vos trago a saudação de Isaque, de Elias e de Levi, e de uma outra saudação, a de minha mãe. Tendes notícia do Batista? Os homens que até então estavam amordaçados pelo acanhamento reanimam-se e encontram as palavras. Ele ainda está preso e o nosso coração teme por ele, porque está nas mãos de um homem cruel, dominado por uma criatura infernal e cercado por uma corte corrupta. Nós o amamos, tu sabes que o amamos e que ele merece o nosso amor. Depois que tu deixaste Belém, nós fomos perseguidos pelos homens, mas nós ficamos desolados e abatidos como árvores quebradas pelo vento, mais do que pelo ódio deles, por termos perdido a ti. E então, depois de anos de sofrimento, se tivéssemos as pálpebras costuradas, procurando o sol sem podermos ver,
por estarmos fechados numa cadeia, impedidos de enxergar na tepidez de nossas carnes, eis que ouvimos dizer ser o Batista o homem de Deus, predito pelos profetas para preparar os caminhos do seu Cristo. Fomos até ele então, dissemos a nós mesmos, se o Batista o precede, nós o encontraremos no Batista. Porque eras tu, Senhor, aquele que nós procurávamos. Eu sei, e me encontrastes, eu estou convosco. José nos disse que tu vieste até o Batista, nós não estávamos lá naquele dia. Talvez tivéssemos ido a mando dele a algum outro lugar. Servíamos a ele nos serviços da alma, que ele nos pedia com tanto amor e também o escutávamos com amor, embora fosse tão severo, por não ser tu o verbo, mas nos dizia sempre palavras de Deus. Eu sei. E a este não conheceis? Indicando João. Nós o vimos com outros galileus no meio das multidões mais fiéis ao Batista. E se não estamos enganados, tu és aquele João do qual ele revelava aos seus íntimos. Eu sou o primeiro, ele será o último. Mas depois será ele o primeiro e eu o último. Nunca podemos entender o que é que ele queria dizer. Jesus volta para a sua esquerda, onde está João, e o atrai contra o seu coração. Com um sorriso ainda mais luminoso, explica. Ele queria dizer, ser o primeiro a revelar, eis o Cordeiro. E que este, João, será o último dos amigos do Filho do Homem que falará do Cordeiro às multidões. Mas no coração do Cordeiro, este é o primeiro, porque ele é mais caro do que qualquer outro homem. Isto é o que ele queria dizer. Mas quando virdes o Batista, e o vereis ainda, e ainda o servireis até a hora marcada, dizei-lhe que ele não é o último do coração de Cristo. Ele é tão amado quanto este outro João, não tanto pelo sangue, mas pela santidade. Recordai-vos disto. Se por humildade o santo se proclama o último, a palavra de Deus o proclama companheiro do discípulo que me é querido. Dizei-lhe que amo a este, porque tem o seu mesmo nome e porque encontro nele os sinais do Batista, o preparador de almas para o Cristo. Nós o lhe diremos sim, mas nós o veremos ainda. Vós o vereis. Sim, Herodes não ousa matá-lo por medo do povo, e naquela corte de avidez e corrupção seria fácil livrá-lo, se tivéssemos muito dinheiro. Mas ainda que seja muito o que temos, os amigos nos deram, ainda falta muito. Nós temos muito medo de não chegarmos a tempo e ele ser morto. Quanto acha que vos falta para o resgate? Não é para um resgate, Senhor. Ele é muito mal visto por Herodíades, que domina tanto Herodes que é difícil em conseguirmos um resgate. Mas em Maqueronte estão reunidos, penso eu, todos os hábitos do reino. Todos buscam prazer, todos querem sobressair, desde os ministros até os servos. E para se viver assim é preciso ter dinheiro. Nós encontraríamos alguém que, por uma grande importância de dinheiro, deixaria o Batista sair. Até Herodes talvez deseje isto, porque tem medo do povo e medo de sua mulher, não de outras coisas. Assim ele faria o povo contente e não seria acusado pela mulher de tê-la descontentado. E essa pessoa, quanto pede? 20 talentos de prata, mas só temos 12,5. Judas, tu disseste que aquelas joias são muito bonitas. Bonitas e preciosas, mestre. Quanto poderão valer? Parece-me que entendes disso. Sim, eu entendo, porque que queres saber o valor delas, mestre? Queres vendê-las? Por quê? Talvez. Diz quanto poderão valer. Se forem bem vendidas, pelo menos 6 talentos. Tens certeza disso? Sim, mestre. Só o colar grosso e pesado, feito de ouro maciço, vale pelo menos 3 talentos. Eu examinei bem. E pelos braceletes, os braceletes, não sei nem como os pulsos delicados de Agri podiam sustentá-los. Eles eram suas algemas, Judas. É verdade, mestre.
Mas muitos queriam ter umas algemas assim, né? Pensas assim, quem? Ora, muitos. Ah, sim, muitos, né? Que de homem só tem nome. E tu conhecerias um possível comprador? Em suma, tu queres vendê-las por causa do Batista? Mas olha, é ouro amaldiçoado. Oh, incoerência humana! Acabaste de dizer, com evidente desejo, que muitos gostariam de possuir aquele ouro, e depois o chama de amaldiçoado. Judas, Judas, é amaldiçoado, sim, é amaldiçoado. Mas ela lhe disse, este ouro santificar-se-á, se for posto a serviço do pobre e do santo. Ela o deu para isso, a fim de que o beneficiado reze por sua pobre alma, que como o embrião de uma frutura borboleta entumece na semente do coração. Quem mais santo e pobre do que o Batista? Por sua missão, ele é igual a Elias, mas na santidade é ainda maior do que ele. O Batista é mais pobre do que eu. Eu tenho uma mãe e uma casa. Quando se tem uma mãe tão pura e santa como eu tenho, nunca estamos abandonados. Ele não tem nem mais casa. De sua mãe não tem mais nem o sepulcro. Apoderaram-se de tudo. Tudo foi profanado pela maldade humana. Portanto, quem é o comprador? Existe um em Jericó e muitos outros em Jerusalém, mas aquele de Jericó, é um oriental astuto, um ourives usurário, trapaceiro, mercador de amor. Certamente um ladrão, talvez homicida. Com certeza perseguido por Roma, ele quer ser chamado de Isaac a fim de parecer hebreu. Mas seu verdadeiro nome é Diomedes. Eu o conheço bem. Estamos vendo. Interrompe Simão Zelote, que fala pouco, mas observa tudo. E pergunta, como foi que chegaste a conhecê-lo tão bem? Bom, tu sabes, para agradar os amigos poderosos, eu fui até ele e fiz negócios. Nós lá do templo, tu sabes. Sim, vós fazeis qualquer negócios. Termina Simão com fria ironia. Judas fica com raiva, mas se cala. Ele pode comprá-las? Pergunta Jesus. Acho que sim, dinheiro nunca lhe falta, certamente precisa saber vender, porque o grego é astuto, e se perceber que está tratando com um homem honesto, um filhote de pomba ele o depena em regra. Mas quando tem que lidar com abutre de sua iguala... Então vai tu, Judas, és o tipo adequado. Tens a astúcia da raposa e a rapacidade do abutre. Oh, perdoa-me, mestre, eu falei antes de ti, diz ainda Simão Zelote. Nossa. Eu penso como tu, e por isso digo a Judas para ir. João, vai com ele. Nós nos encontraremos ao cair do sol. O lugar do reencontro será junto à praça do mercado. Vai e faze tudo do melhor modo possível. Judas se levanta prontamente. João tem os olhos implorando, como os de um cachorro enxotado. Mas Jesus fala de novo com os pastores e não vê este olhar implorante. João pôs-se a caminho atrás de Judas. Eu gostaria de contentar-vos, diz Jesus. Tu o farás sempre, mestre. O Altíssimo te bendiga por nós. Aquele homem é teu amigo? Sim, é. Não te parece que ele possa o ser? O pastor João inclina a cabeça e se cala. O discípulo Simão fala. Só quem é bom sabe enxergar. Eu não sou bom e não enxergo aquilo que a bondade enxerga. Vejo o exterior. O bom desce também ao interior. Tu também, João, enxergas como eu, mas o mestre é bom e enxerga. Enxergas em Judas, Simão. Eu te ordeno que fares. É isto. Ao vê-lo, eu penso em certos lugares misteriosos que parecem antros de feras e águas estagnadas pela febre, nos quais o que se vê é somente um grande emaranhado. E a gente logo se afasta com temor. Mas ao contrário, dentro há também rolas e roxinóis. E o solo é rico em águas potáveis e ervas medicinais. Eu quero crer que Judas seja assim. Talvez porque tu o tens contigo e tu sabes. Sim, eu sei.
mas há muitas dobras no coração daquele homem. Mas não falta seu lado bom. Tu viste em Belém e também em Queriote. Este lado bom, que é de uma bondade humana, há de ser elevado até a altura de uma bondade que seja espiritual. Então Judas será como gostarias que fosse. É jovem. João também é jovem. E tu concluis que em teu coração que ele esteja melhor. Mas João é João. Ama a este pobre Judas, Simão. Eu te peço, se o amares, ele te parecerá melhor. Eu me esforço por fazer isso por ti, mestre, mas ele é que destrói os meus esforços, tal como caniços de beira de rio. Contudo, mestre, para mim só há uma lei, fazer o que tu queres. Por isso eu amo Judas, apesar de alguma coisa dentro de mim gritar contra ele. O que é esta coisa, Simão? Não sei dizer precisamente, é uma coisa assim, como o grito do guarda na noite, que me diz, não durmas, fica atento. Não sei, esta coisa não tem nome, mas existe. Existe dentro de mim contra ele. Vontade humana. Não penses nisso mais, Simão. Não te esforces para explicar isso. É vontade humana. Faz mal conhecer essas certas verdades. E o conhecimento poderia enganar-te. Deixa isso para o teu mestre. Tu dai-me o teu amor e pensa que isso me deixa feliz. E tudo termina. Fiat.